os dias maus. E o mais lindo de tudo é que Paulo nos ensinou que os dias maus eles seriam necessários, eles aconteceriam, e que para isso nós precisamos estarmos revestidos da armadura do Senhor. E tem toda uma Bíblia nos ensinando, né, a como nos portar, a como nós vivermos diante das dificuldades, mas mesmo assim, na prática, a gente foi percebendo o quanto os cristãos estão enfrentando problemas emocionais e procuram ajuda profissional, e muitas vezes essa ajuda vem diferente da visão de reino que nós temos, né? São profissionais excelentes, mas com visão diferente da nossa, e acaba chocando as pessoas e desistindo. Teve um momento que eu precisei de um acompanhamento psicológico para minha filha, e é muito difícil você achar esse acompanhamento com um homem de Deus, com uma mulher de Deus. E nós sabemos que Deus cura, Ele cura qualquer enfermidade, seja no corpo, seja na alma. Eu já vi Deus curar uma moça que tinha um problema emocional tão grave que as pessoas tinham que ficar vigiando ela através de uma dança profética. Então, algo que para nós parece ser tão simples, foi uma cura para a vida dela, né? Então, nós precisamos, de alguma forma, compreender que nós somos corpo, nós somos alma, nós somos espírito, e cada parte, né, de nós precisa de um tipo de cuidado. E muitas vezes nós ignoramos isso porque nós somos, muito espirituais. Eu venho de uma geração que, quando alguém falava assim, tô com depressão, tô com ansiedade, o pastor, o irmão falava, tá com demônio, tá possuído, que fraco. Tanto que eu atendo muitos pastores, atendo muitos líderes, famílias ministeriais, e eu estava atendendo uma pastora, e alguém ficou sabendo que ela estava fazendo terapia, e falou assim, irmã, depressão é do diabo. Isso não é coisa de Deus. E ela ficou ainda mais sentida, mais vulnerável nas emoções, até que a gente foi tratando aquilo na alma dela. Então, por causa disso, eu me profissionalizei para nós conseguirmos trabalhar não somente o espírito, não somente o espiritual, mas a alma das pessoas, porque eles são muito interligados, né? Tem sessão de terapia que eu atendo as pessoas que é a caso de possessões malignas na hora da sessão, de tão ligado que está a nossa alma do nosso espírito. E de pessoas assim que em algum tempo conheceu a Deus, em algum tempo foi para a igreja e agora estão nessas situações, e outros que continuam indo, mas estão vulneráveis. Então eu estou aqui hoje muito feliz, feliz pelo convite, a Cida que falou sobre mim, a missionária, né? E depois eu fui tendo esse contato com vocês, e eu estou muito feliz de estar aqui. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que em todo tempo não seja a minha vida, que eu seja somente a voz que vai representá-lo nessa sala. E o meu desejo também é que todas nós que estamos aqui sejamos fortalecidos por Deus, porque grande é a obra do Senhor. Grande é a obra de Deus na nossa vida, no nosso coração, e Deus está contando conosco como uma geração profética. E o ministério da mulher, ele é ainda mais difícil, se exige mais de nós, né? Nós somos aquela coluna que Deus levantou dentro da nossa casa. Nós somos aquelas que edifica. E edificar não é fácil. Exige mais energia, exige mais recurso, exige tanto de nós. E às vezes nós estamos servindo de coluna e precisando de um apoio, né? Então, Deus está levantando nesse link de vocês, né? E tanto assim, quanto em cada convidado, como uma mocinha que acabou, que teve que sair, mas que cantou lindamente, a intercessora que orou antes de mim, Deus tem levantado essa geração, uma para amar e cuidar da outra. E nós precisamos compreender que todos nós temos problemas emocionais, todos, sem exceção.
tem momento que a gente vai estar mais forte. E que bom é estar forte, né? Uau, você levanta a cabeça, ergue o peito e você vai. Nada te abala. Você pode ouvir o que for. As pessoas podem se levantar contra você, o inferno se levanta contra você e você está tão bem, tão forte, sabe? Tão cheio da unção de Deus que nada faz você se abalar. Mas tem momentos na nossa vida que nós estamos mais frágeis e tá tudo bem, faz parte. Faz parte da nossa rotina, faz parte do dia a dia. Nós estamos vivos e somos seres vivos, sujeitos a todas as coisas, né? Então, nós precisamos aceitar tanto a nossa fortaleza quanto a fragilidade do nosso ser. E se nós respeitarmos as nossas estações, porque tudo são ciclos e estações. É só olhar para a natureza, né? Nós vamos ver é o inverno, é o verão, é o outono, é a primavera. Conosco não é diferente. Nós também temos fase. Tem hora que tá lindo, nós somos aquele verão radiante. Tem hora que nós somos o inverno mais profundo da nossa alma. Quem dera servir a Deus nos isentasse de tais coisas. Mas o Senhor disse, né, que independente, seja o dia bom, seja o dia mau, Ele vai estar conosco. Então, hoje eu vim aqui falar com vocês. Deus se importa com as nossas dores, que Deus se importa com os nossos problemas, que Deus se importa com as nossas dificuldades, embora em muitos momentos seja difícil da gente entender. Tem aquela vez que vem a enfermidade, tem aquele período da nossa vida que vem a escassez financeira, é um problema com o filho, é um problema com o marido, é um problema com os pais. Essas coisas, às vezes nós recebemos como mensagem negativa, mas tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu amo a Deus e eu creio que cada uma de vocês que estão aqui comigo também tem esse amor por Deus. Então, o final será melhor do que o começo, porque todas as coisas, sejam boas, sejam ruins, vão cooperar para nós, para nos abençoar, para nos fortalecer. E eu separei um texto que está em Tiago, no capítulo 4. Esse texto eu tenho pregado ele por várias igrejas, em várias cidades que eu tenho ido, porque é algo que está queimando na minha alma, e fala sobre as origens das nossas dores emocionais, a origem dos nossos problemas, e eu quero compartilhar com vocês agora, né, de onde vêm os nossos problemas, e depois eu vou compartilhar com vocês o que fazer para resolvê-los. Amém? Está em Tiago, no capítulo 4, tá? O título na minha Bíblia está escrito assim, ó, a origem das contendas. Aí Tiago faz uma pergunta: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa carne? Vamos parar aqui um pouquinho. O que são contendas, queridos? Contendas são aqueles debates que nós fazemos com a nossa alma, como Davi fazia muito com a alma dele. Contendas são os debates que nós fazemos com duas ou mais pessoas, né? São as pelejas, são os combates, são nossas guerras, disputas, as comparações quando eu olho para minha irmã, quando eu olho para aquele parente que está dando tudo certo na vida dele e vejo que na minha vida não está tão legal. Contenda é o esforço para conseguir alguma coisa. Então, a origem dessas contendas, a origem desses problemas emocionais está aqui. Está aqui no que Tiago falou, ó, dos prazeres, né, que militam na nossa carne. Nós temos uma luta tremenda contra a nossa carne e essa luta é diária. E ele começa a citar essa luta: cobiçais e nada tendes, né? Eu vou falar de novo. Às vezes a gente quer comparar a nossa realidade com a realidade do nosso irmão, com a realidade daquele parente, com a realidade daquele vizinho.
Às vezes nós queremos comparar, poxa, mas os filhos de fulano já se formaram há tantos anos e os meus filhos estão aí, alguns perdidos no mundo. Alguns não querem dar fruto, frutificar, não quer buscar uma profissão, e a gente acaba comparando, cobiçando. Você chega numa casa de uma pessoa, poxa, olha que casa bonita, que marido bonito, né? Que filho bonito, que relacionamento legal na minha casa. Gente, não adianta falar, eu sou crente, eu sou cristão, eu não tenho esse tipo de sentimento. Que em nome de Jesus o Senhor guarde os nossos corações todos os dias, mas esse tipo de sentimento existe também no meio dos cristãos. E se não existisse, Deus não tinha usado Tiago para escrever essa palavra para nós. Então, a cobiça, que é um mandamento do Senhor para a gente não cobiçar nem os bens, nem a família do nosso próximo, ela está aí presente dentro das igrejas, no meio do povo de Deus, que o Senhor está separando como santo. E nós temos que guardar o nosso coração e compreender que enquanto nós ficarmos comparando vidas, comparando histórias, comparando o tempo de uma pessoa com o meu tempo, eu vou ficar frustrada, eu vou me decepcionar, eu vou me perder na vida, eu vou perder a minha fé. O meu coração vai começar a acumular lixos emocionais. Então, Tiago está dizendo para nós: para de cobiçar aquilo que as pessoas têm. E eu vou abrir um parênteses aqui para o Salmo 73, onde Asaf, que era um levita, ele era levita líder, ele tinha uma liderança sobre os cuidados dele, do povo que cuidava do templo, da adoração no tabernáculo do Senhor. E teve um dia que ele conta para nós que teve um dia que ele começou a observar os ímpios, que eles prosperavam, que eles eram bem-sucedidos, que eles eram respeitados, os pés dele quase se vacilaram. Foi por um triz que ele não caiu. Esse Asaf, queridos, ele foi super importante no ministério de Davi, ele foi super importante. Até no livro de Salmos tem alguns capítulos que ele compôs, que ele escreveu. Então, nós vemos que nós também estamos aí sujeitos a todas as coisas. E as mulheres, principalmente, às vezes têm essas frustrações, porque talvez não é tão amada pelo marido, não é tão respeitada, não tem todos os cuidados que a outra tem. E nós precisamos estarmos observando isso. E ele continua: matais e invejais e nada podeis obter. A inveja, ela não acrescenta nada na nossa vida. Matar alguém, e eu não estou falando de pegar uma faca, eu não estou falando de pegar um revólver. Tem muitas pessoas que matam com palavras, com orações contrárias, com orações que são piores do que feitiçaria. Tem várias formas de você matar alguém, tem várias formas de você destruir alguém. Então, nós precisamos, nessa tarde, permitir que o Espírito Santo toque no nosso coração. Eu não conheço vocês. Eu poderia estar aqui falando sobre muitas coisas, muitos temas, muitos assuntos, mas o Espírito Santo de Deus fez queimar em mim essa palavra. Então, eu vou dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, a igreja que está reunida aqui nessa tarde. E ele continua dizendo: olha, nada podeis obter dessa forma. Nós olharmos, observarmos os bens, as coisas que os outros possuem, não vai acrescentar nada na nossa vida, na minha vida. Mas a partir do momento que eu começo a colocar o Senhor diante dos meus planos, diante dos meus sonhos e me empenho a trabalhar, me empenho a programar, a administrar o pouco que eu tenho, a minha realidade, o Senhor começa abrir portas, acrescentar bênçãos e vitórias para a nossa vida. E é isso que nós precisamos aprender. Você não precisa ter tudo, você precisa usar o que você tem em seu favor, em favor da sua família. Porque quando Deus levou o profeta na casa
daquela mulher, daquela viúva. Ela só tinha um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, foi o suficiente para Deus operar um milagre. E a nossa desculpa hoje é que fulano tem muito e eu tenho pouco. O pouco que você tem é o necessário, é o que Deus precisa para transformar a nossa vida, o nosso destino. Nós não precisamos ficarmos presos nas nossas emoções. Nós não precisamos ficar, queridos, choramingando a oportunidade que o fulano teve e nós não tivemos. Nós precisamos trazer Deus para a nossa vida e lutar com as armas que nós temos, né? O Mário Portela fala sobre isso. E eu amo as palavras desse homem que são muito direcionadas por Deus. E continua: viveis a lutar e a fazer guerra. A Bíblia fala que tem mulheres que é como gotejar de águas, né? É o tempo todo, é só gritando, é só amaldiçoando, é só maldizendo, é só reclamando, é só murmurando. As palavras têm poder, elas não voltam vazias para nós. Ela cumpre o propósito pela qual ela foi liberada. Nós precisamos entender que o que nós ligamos na terra é ligado no céu. E a partir do momento que nós começarmos a profetizar, mesmo que seja diante do vale de ossos secos, o Senhor começa a trazer vida àquilo que está morto. O nosso Deus é um Deus de restituição. O nosso Deus é um Deus de portas abertas. E Ele também é um Deus de portas fechadas. E nós precisamos saber receber de Deus tanto a bênção, quanto a luta, quanto a tribulação. Nós precisamos saber receber de Deus o lugar de descanso, pastos verdejantes, quanto os vales e os desertos da nossa vida. E a irmã que orou antes de mim, ela falou sobre posicionamento. Se nós nos posicionarmos, porque o nosso inimigo, ele quer vencer no grito. Ele grita alto a nossa dor, ele grita alto o nosso sofrimento, o nosso problema. Ele faz com que seja cada dia maior a nossa forma de enxergar a luta e a tribulação que nós estamos vivendo. Mas se nós olharmos para Cristo, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Você não pode se esquecer que os seus olhos precisam estar nos montes, no Senhor. E você não pode esquecer da grandiosidade do Senhor que fez os céus e a terra. O trono dele está nos céus, mas os pés dele estão aqui na terra. Então, quão grande é o Senhor, quão grande é o Deus poderoso que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida de vocês. E ele continua dizendo, né, que nós precisamos parar de lutar e fazer guerra. Tem esposa que luta contra o marido, que luta contra o filho. Tem esposa que luta contra os vizinhos, contra as pessoas. Tem mulheres que são rixosas, briguentas, gritonas, mandonas, que perdeu o posicionamento. E nós precisamos nos posicionar. Tem mulher que está na posição errada, tem mulher que está no lugar de homem, tem homem que está no lugar de mulher, tem pais que estão no lugar dos filhos, tem filhos que estão no lugar do pai, dos pais, estão mal posicionados. Então, por isso que o lar não flui. Por isso que as coisas não engrenam, não andam em conformidade, porque estão mal posicionados. Então, nós precisamos parar, analisar a nossa família, analisar a nossa vida, para que a gente possa, à luz do Espírito Santo, enxergar o que está acontecendo conosco. Porque o mundo jaz no maligno. E quando fala jaz, quer dizer já morreu. O mundo está sepultado no maligno, né? Então, mas nós não somos do mundo, estamos no mundo. O nosso plano maior, o nosso alvo, o nosso propósito é o céu, é a eternidade. E mesmo estando no mundo que jaz no maligno, o Senhor traz para nós o poder de nós vivermos o melhor, se nós ouvirmos e obedecermos ao Senhor, se nós estivermos posicionados no centro da vontade de Deus, nem um pouquinho para a direita, nem um pouquinho a mais para a esquerda, exatamente no lugar que Ele nos colocou como filhos amados. Então vamos lá. E fala assim: nada tendes, porque não pedes. A gente precisa aprender a pedir mais. Aqui eu vou ter que parar um pouquinho, que eu sou péssima em pedir.
E eu estou pedindo muito a Deus para me ajudar a pedir, né? Às vezes a gente passa situações difíceis em todas as áreas. E a gente não gosta de pedir ajuda, a gente não gosta de pedir socorro, porque, mas eu pedi ajuda, eu pedi socorro, eu vou me humilhar, eu vou me rebaixar a esse ponto. Queridos, nós somos seres humanos e precisamos sim de ajuda. E Salomão falou, né? É melhor sermos dois do que sermos apenas um, porque se um cair, o outro vai ajudar. Então, tem hora que a gente precisa de uma mão estendida para nos levantar. E nós precisamos ter essa maturidade, isso é maturidade, porque o orgulho e a soberba nos abate. Mas quando nós temos humildade, ó, estou com um problema espiritual, preciso de ajuda, vou pedir o meu pastor uma ajuda, estou com um problema emocional, preciso de ajuda, vou buscar um psicólogo, um terapeuta. Estou precisando de ajuda financeira. Ó, alguém me dá uma direção, tem alguma porta aberta. Estou com um problema no meu físico. Eu preciso de uma ajuda aqui. Então, nós precisamos é, de pedir. Pedir principalmente para Deus, e esse pedido precisa ser em nome de Jesus. Pedir ao Espírito Santo desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, que Ele dirija todos os nossos passos, caminhos e nos ajude nas nossas decisões. E precisamos também pedir ajuda aos nossos irmãos, para que possamos caminharmos juntos na presença do Senhor. E continua: pedis e não recebeis, porque pedis mal para esbanjares em vossos prazeres. Tem pessoas que pedem, quando eu tiver um carro, eu vou mostrar para aquele irmão que não me deu carona. Quando eu tiver minha casa própria, eu vou esfregar a chave na cara daquela pessoa que achou que eu não ia dar nada. Quando eu tiver o meu diploma, mas fulano vai ver. Vou mostrar para ela. Ou pessoas que recebem as bênçãos do Senhor, não são fiéis a Deus, não voltam para agradecer e são verdadeiros esbanjadores, não sabem administrar as bênçãos do Senhor. Tem aquelas pessoas que culpam os outros pelos seus problemas. Então, aqui está falando que nós, quando não pedimos e quando pedimos, acontece de pedirmos e não receber porque fazemos de forma errada, com um propósito errado. Às vezes até estamos servindo a Deus com os lábios, mas o nosso coração está afastado de Deus. Eu lembro que há uns anos atrás eu preguei sobre um rei lá no Velho Testamento. Ele fazia tudo correto, tudo certinho, sabe? Pontualmente, seguia à risca aquelas leis e regras. Porém, ele não foi abençoado, sabe por quê? Quando Deus sondou o coração dele, viu que a intenção dele não era boa. Ele só fazia aquilo para cumprir aquilo que foi designado a ele. Então, queridos, para você fazer, para você servir a Deus, para você viver na presença do Senhor, você não pode apenas seguir um ritual, você não pode apenas fazer porque alguém está mandando você. Você precisa andar em caminho reto, mas você precisa fazer isso porque a sua intenção é agradar a Deus, é viver para a glória do Senhor. Então ele fala assim, ó, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Pastor, o que que tem a ver isso com Deus se importar com a emoção de cada um de nós? Tem tudo a ver, Ele está te mostrando de onde vem o problema, a raiz, a origem dessa dor, desse sofrimento. Ele está nos mostrando o quanto Ele se importa e quer que hoje a gente tome uma atitude de resolver e de nos posicionar, né? Então, ele está falando que infiéis. Nós precisamos compreender que não podemos ficarmos divididos entre Deus e o mundo, entre o bom e o mal, e o ruim, entre o bem. Nós precisamos escolher a Deus e servi-lo com integridade de espírito. Aí no versículo 5 fala aqui assim: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que ele faz habitar em nós? Não, não é em vão, não. Ele tem ciúmes de nós. Tem que louvor, né? Tem ciúmes de mim. E o seu amor é como um furacão.
e eu me perco. Aí eu esqueci o resto, gente. Eu sou assim mesmo, tá? Eu esqueço o louvor. É, então, não tem esse louvor? Tem ciúme de mim? Ele tem. Ele tem ciúme de nós, tá aqui, ó. Ele tem ciúme de nós, ele tem ciúme de nós quando nós nos corrompemos, quando nós nos misturamos no mundo. Ele tem esses ciúmes. Então, ele fala assim, ó, ele quer habitar em nós. E antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Será que eu sou humilde? Será que vocês são humildes? Ou nós estamos apenas aparentemente humildes? Deus conhece o nosso coração. Porque a humildade não fala sobre a roupa que você veste. A humildade não fala sobre os acessórios que você usa. A humildade fala daquilo que está dentro da sua alma, do seu posicionamento, da forma que você trata o rico, o pobre, o feio, o bonito, da forma como você se porta diante das pessoas. É isso que é humildade. Jesus disse: Aprendei de mim. E ele sabia lidar com todos os tipos de pessoas, em todos os lugares e situações. Amém, queridos? Tá ficando alguma dúvida? Se tiver, vocês podem escrever aqui para mim, e eu tento responder para vocês ainda nessa live, tá? Vamos lá. Aí o Senhor está falando assim, ó, sujeitai-vos, portanto, a Deus. Olha bem, gente, sujeitar a Deus. O que que é se sujeitar a Deus? É aceitar o tratamento, é obedecer, é se submeter, é se santificar a Deus, aceitar o tratamento do Senhor, é aceitar o vale, é aceitar o deserto. Sujeitar-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, né? É você contestar Satanás, é você se sustentar diante daquilo que Satanás levanta contra você, é você aguentar sem agravar a situação, é você ter equilíbrio, os frutos do Espírito Santo, né? Então, o Tiago nos ensinou sobre o fundamento das dores. E isso, gente, começa ainda na infância, tá? Em outro dia eu vou passar para vocês, porque cada um de nós fomos formados com traços de caráter. E a predominância desses traços de caráter é que vai contar as nossas dores, contar as nossas histórias. E por nós olharmos e vermos que dentro das igrejas as pessoas estão mais tristes, desde o altar, o último do banco. Você vê tantas pessoas tristes, e quando nós vemos a tristeza nas pessoas, nós precisamos entender algumas coisas. Irmãos, sabe o que é a tristeza? É a raiva reprimida. Eu espero que vocês não se escandalizem. Às vezes nós iramos e para não pecar, né, nós e as pessoas nos fazem mal e a gente vai guardando aquela raiva e vai acumulando aquela raiva. Nós precisamos pedir o Espírito Santo para limpar o lixo do nosso coração, porque a tristeza é a repressão da raiva e é a vontade que a gente tem. Sim, as pessoas esquecem que antes de sermos servos, somos humanos. E como somos? E só que tem um detalhe, queridos, é sobre nós, a forma que nós recebemos, a forma que nós guardamos, a forma que nós acumulamos. Todos os dias precisamos pedir o Espírito Santo que faça essa limpeza em nós, que impulsiona a nossa alma a uma libertação, porque senão a pessoa vai ter duas vitórias. A primeira vitória da pessoa é julgar um lixo em nós. A segunda vitória da pessoa é nós acumularmos aquele lixo. Então, ao receber todo esse mal, fala, Senhor, transforma esse mal em bem. E o Senhor tem esse poder de fazer isso na nossa vida. Então, quando a gente vê a tristeza, a gente precisa entender, tem uma raiva ali que foi acumulada, tem alguma coisa ali que não foi resolvida. E a raiva, o que que ela é? É um conjunto de frustrações. Eu não consegui isso, eu não consegui aquilo, deu errado isso, deu errado aquilo, você vai frustrando, frustrando, frustrando.
e aquilo se torna em raiva. Por que que eu não consegui? Por que que fulano conseguiu? Está todo mundo contando testemunho. Eu estou aqui na igreja há 200 anos e nada acontece na minha vida. Chega fulano e já aconteceu. Frustração, meu ministério não dá certo, meu casamento não dá certo, meus filhos não dão certo. Acaba, gerando em raiva. Precisamos ter esse cuidado. E a frustração vem por falta de resultados. Aí vem as comparações, né? Por que que fulano teve mais resultados do que eu? Na maioria das vezes, toda regra tem exceção, mas na maioria das vezes, as pessoas lá fora são mais prudentes do que os filhos da luz. A Bíblia não fala que os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. O que que eles fazem? Eles estudam mais, eles buscam vários tipos de trabalho, eles se esforçam mais. Muitas vezes nós cruzamos os nossos braços, muitas vezes nós esperamos só cair bênção do céu e nós precisamos nos organizar. Fulano está viajando, mas fulano passou um ano pagando aquela viagem, R$ 100 por mês. E nós fomos comer um lanche, nós fomos gastar com uma bobeirinha, com mascate que passa na rua, né? Fomos comprar coisas que nem precisava. É a falta de administração, muitas frustrações. Lógico que eu não estou falando sobre as lutas e as tribulações, eu estou falando do natural, tá, queridos? Eu sei que tem muita gente que passa por situações que são lutas e provações, mas eu estou falando agora do natural. Então, às vezes, vem essas frustrações porque nós não estamos tendo resultado, e não estamos tendo resultado porque nós não estamos semeando. Então Salomão falou assim: semeia em 7 lugares diferentes, né? Lança o seu pão sobre as águas, semeia ali, semeia lá, semeia aqui, vai semeando. Você vai colher em algum lugar, de alguma forma. Agora, quando você lança sua semente só num lugar, só numa pessoa, e fica esperando, pode acontecer que você vai se frustrar. E nós precisamos sermos semeadores. E vamos lá. E essa frustração. Ela vem, gente, porque esses resultados não obtidos vieram assim com medo. E se eu usar esse recurso que eu tenho e der errado? E se? E se? E se fulano? E se Beltrano? E se a porta fechar? E se eu não conseguir? E se der errado? Não é assim? O que que vão dizer de mim se eu errar? O que vão dizer de mim se eu falhar? Vão dizer de você de qualquer jeito. Se você errar, se você acertar, vão dizer de você. Então, vá lá e faça. Peça o Senhor direção, vá lá e faça. E no meio de tudo, o que que a gente encontra no final? Uma criança que sofreu lá atrás, uma criança que teve problemas desde a gestação da mãe, ouviu coisas, presenciou coisas, sentiu coisas que não foram gostosas de sentir. E aí é a necessidade de, ao você se identificar, procurar ajuda profissional para ter resultados que talvez você não terá de outra forma. Mas eu não vou ficar só no problema com vocês, não, porque o nosso Deus é Deus de solução, e eu falo muito. Então eu vou, nem perguntei para as irmãs qual seria o meu tempo, gente. Mas eu quero trazer para Eu vocês uma concordo. solução. Oi, querida. É quanto tempo mais ou menos, minha filha, que eu Pode tenho? ficar à vontade. Bom, tá bom, obrigada, tá? Eu tenho a solução para vocês que está lá em Filipenses, capítulo 4. E eu amo esse capítulo. Olha o que que fala aqui em Filipenses, capítulo 4, versículo 4, a partir. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, a alegria do Senhor é a nossa força. É nós pedirmos ao Senhor que mesmo em meio às lutas, às tribulações, Ele traga alegria para os nossos corações. Ele traga esse regozijo para a nossa alma. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. O que é a moderação? É o equilíbrio.
de passar para outras pessoas, para aqueles que, de alguma forma, vão trilhar de algum jeito, o nosso caminho. Tem pessoas que vêm só para nos ouvir, tem outras que vêm para permanecer, tem outras que vêm só para absorver algo de nós, mas de qualquer forma, quando essas pessoas chegarem, ela encontrar em nós uma mulher moderada, uma mulher cheia do Espírito Santo. Uma mulher que, mesmo passando lutas e tribulações, ela consegue permanecer crendo em nome de Jesus. Em nome de... Ainda que seja difícil, tá, queridos? E aí continua assim, ó. Não, olha a receita, gente, de Paulo para nós. Não andeis ansiosos de alguma coisa. O que que é ansiedade? É excesso do futuro. Nós temos o poder do futuro? Jamais. Eu não tenho poder de nem daqui a um segundo. Então, a ansiedade, por mais difícil que seja, pastora, na prática é mais difícil. Sim, eu sei. Eu também sou ser humano. Eu também tenho os meus momentos. Eu já falei que na igreja eu estou em fase de transição. Eu estou indo embora no final do mês para outra cidade. E tem hora que dá aquela ansiedade, aquele desespero. Meu Deus! Né? Aí você respira fundo. Espírito Santo, acalma minha alma. Aí eu falo para minha alma, moça, comporte-se. Porque todos nós vamos passar por esses momentos e nós precisamos confiar que nós não temos poder no nosso futuro, mas Deus já está lá, cuidando de nós, de cada detalhe da nossa vida. Então ele fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, nem o que vamos comer, nem o que vamos vestir, como vamos pagar um aluguel, como vamos pagar uma conta. Nós temos um Deus que provê na nossa vida. Aí ele continua dizendo assim: em tudo, porém, olha, é uma receita desenhada. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições. O que que você quer pedir a Deus nessa tarde? Peça. Peça ao Senhor. Faça conhecida a Ele suas ansiedades. Pode chegar e falar assim: Pai, senta aqui comigo. Eu quero contar para o Senhor dos meus anseios, dos meus medos, da fragilidade do meu ser. Conta tudo para Ele. E tem mais as nossas petições por oração e pela súplica, com ações de graça. Como que você apresenta tudo para Deus? Primeiro, através da petição, pedindo, através da oração, da súplica, que já é uma oração mais profunda, uma oração que sai da sua alma, e também já agradecendo a Deus. Sim, eu estou ansiosa demais, mas eu já estou te agradecendo pela vitória, pelo milagre, em nome de Jesus. O Deus que vai acalmar a minha alma é o mesmo Deus que vai abrir todas as portas necessárias e também fechar as que precisam ser fechadas. Trazer as pessoas certas e tirar também as pessoas que precisam serem tiradas da nossa vida. E nós vamos perder algumas pessoas que nós amamos, que nós queremos bem, mas até isso é Deus trabalhando em nosso favor. Aí ele continua dizendo assim, ó, é, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. A paz de Deus que excede todo entendimento. Como pode a fulana estar em paz diante de tanta luta, de tanta tribulação, de tantas situações adversas? É a paz de Deus que excede o entendimento. Ou a porta se fechou para fulana, e mesmo assim ela continua servindo a Deus, ela continua adorando, ela continua fiel. Por quê? Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardou a alma dela. O que ela perdeu é externo. A alma dela está guardada em Cristo, está guardada em Deus, em Jesus, no Espírito Santo. E nesse lugar, Satanás não vai tocar. Nesse lugar, Satanás não vai interferir. É isso que a gente precisa entender. Ele vai guardar nosso coração e a nossa mente, porque do coração procede todas as coisas, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins.
E nesse entendimento nós vamos conseguir confiar em Deus, ainda que a esperança, gente, já esteja tardia, porque a esperança tardia, ela traz tristeza na alma. O que Abraão fez? Abraão lutou até contra a esperança. O Senhor falou assim: Abraão, sai dessa tenda aí, porque dentro da tenda só tinha o quê? Aquela limitação. É a Sara velha, é o Abraão velho, é aqueles móveis que já estavam ali caminhando com ele todo o percurso da história dele. Então, ele estava com uma visão limitada. O Senhor falou: sai daí, filho. Olha para o céu, olha para as estrelas, olha para as areias. Eu sou um Deus próspero. Olha a natureza, a prosperidade da natureza, das nuvens, das árvores. É essa compreensão que Deus quer trazer para nós. Então, essa é a nossa cura, né? E tem essa parte, todo dia, gente, eu leio esse capítulo e outros, tá? Pedindo a Deus essa intervenção dele. Olha o versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, porque o nosso pensamento é ocupado por conta, é dívida, é comida, é bebida, é problema. Então ele está falando assim, ó, tira tudo isso e começa a renovar sua mente para que você possa experimentar a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Aí você traga para a sua mente o que é verdadeiro, o que é respeitável, o que é justo, o que é puro. Veio um pensamento negativo, aí você passa por esse teste de seleção aqui. Não foi aprovado em Filipenses 4:8. Você fala, eu já te repreendo em nome de Jesus Cristo. Eu não aceito você na minha mente, eu não aceito você intervir na minha vida, na minha casa, na minha família. Tudo que é amável, venha. Tudo que é de boa fama, venha. Tudo que tem virtude, venha. Tudo que existe louvor, venha. Tudo que é verdadeiro, que é justo, respeitável e puro, venha sobre a minha vida, venha sobre a minha casa, sobre a minha família. Ocupe o meu pensamento. E aquilo que você aprendeu, aquilo que você recebeu, que você ouviu na história da sua vida, e está ouvindo aqui hoje, através de mim, praticai. E o Deus da paz será convosco. Amém, queridos? Então, nós mostramos aqui o problema através de Tiago e nós trouxemos também a solução através de Paulo. Quero mostrar uma coisa para vocês. Olha, esse livro meu chama Lágrimas do Ministério. Eu escrevi ele há uns 6, 7 anos. Não, tem mais de 7 anos que eu escrevi esse livro. Porque ele trata exatamente da nossa humanidade. Eu lembro que quando eu escrevi esse livro, eu mandei para algumas pessoas que eu julgo como inteligente, como, né, assim, importante, influente, para que pudesse ler antes de eu publicar. Teve um que falou assim, pastora, a senhora está abrindo a sua vida, é como se mostrasse a nudez da sua alma. Então, eu falei para ele, é exatamente o que eu quero, que as pessoas vejam a nossa humanidade e compreendam que todos nós passamos por emoções boas e ruins. Todos nós passamos por todos os tipos de sentimento. Então, aqui eu conto as vezes que eu tive raiva, que eu tive ódio, mas às vezes que eu tive amor, às vezes que eu fui a cura na vida das pessoas, às vezes que as pessoas adoeceram a minha alma. E nesse período, eu ficava para Deus, parece ser difícil só para mim. E por que, Deus, o propósito de tudo que eu sofro e passo? Por que o Senhor quer que eu escreva esse livro? E ele falou: é exatamente para que outras pessoas sejam fortalecidas através da sua história. E Deus foi tão bom para comigo que tem um caso, né, de uma mulher que ia tirar a própria vida. E aí um irmão, um amigo meu, falou assim: antes de você tirar sua própria vida, eu vou te dar um livro. Se você, depois de ler esse livro, quiser tirar sua própria vida, eu até compro a corda para você. Olha que loucura, gente. Eu até compro a corda para você. E aí ele entregou esse livro meu para essa mulher, ela leu
e dizer que estava de folga numa segunda-feira, a campainha da casa dele tocou e quando ele olhou era ela. Ela falou assim: eu não quero mais morrer, porque se a pastora conseguiu, diante de tudo que ela sofreu, eu também vou conseguir, eu quero viver. Então, são vários os depoimentos, são vários as reações das pessoas, né? Tem gente que já leu esse livro 6 vezes em um dia só, porque conta da nossa humanidade, conta daquilo que nós precisamos de sermos transparentes diante de Deus, ao rasgar o nosso coração, a confessar a fragilidade do nosso ser, a não ocultar de Deus quem realmente nós somos, tá? Então, ainda fala aqui assim, ó, o privilégio de sofrer por amor a Jesus, a Cristo e às almas. E o subtítulo, sabe qual que é? Deus me chamou. Eu disse não. Eu sei que a maioria das pessoas, quando Deus chama, dizem sim. Eu sou filha de pastor, eu sou esposa de pastor, e quando Deus me chamou para pastorear, eu falei, não quero, não vou. E aí foi o Senhor, ele é tão maravilhoso, quando eu falo com vocês que Deus se importa, ele foi trabalhando na minha vida com tanto amor, com tanto respeito, que ele foi me pegando, sabe? Aos pouquinhos, cada dia, ele trazia a minha vida para mais perto dele. E aí eu fui me apaixonando, até que eu disse sim para o Senhor, e eu estou aqui hoje, né? Fazendo a obra de Deus, independente das lutas, das dificuldades. E agora, como profissional na terapia, ajudando pessoas a desenvolver suas emoções, a liberar aquela dor que está reprimida na alma. E é em nome de Jesus que eu digo para vocês nessa tarde, que o Espírito Santo de Deus, ele é consolador, mas ele é, sobretudo, o seu maior e melhor amigo, o melhor presente que Jesus podia te dar. Que para vocês que estão aqui, amém, querida, não se sinta só. Nós não somos órfãos. Nós temos um Pai. E esse Pai nos deu Jesus. E Jesus, quando ele foi assunto aos céus, ele foi deixando para nós o Espírito Santo. E ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É ele que cuida de mim, é ele que cuida de vocês e vai continuar cuidando da sua família, tá? Às vezes você não se sente amada, às vezes você não se sente cuidada, é só uma sensação. Deus está cuidando de você e Ele te ama com toda a profundidade. Você só precisa crer. E eu gostaria muito de fazer uma oração por todos vocês. Quem puder colocar a mão no coração, coloca por gentileza. E nós vamos estar clamando ao Senhor que nos ajude e que você não se esqueça jamais que Deus está cuidando de nós, né? A Noemi falou: Deus está se vingando de mim, Deus me abandonou, Ele jamais abandona os seus. Eliseu falou: eu fiquei só, Senhor. E o Senhor falou para ele: você nunca esteve só. Teve 7.000 que eu separei para interceder por você. Gideão, com toda a modéstia e simplicidade, a minha família é menor e eu sou o menor de todos. O nosso Deus é o Deus que usa os menores. Então eu não sei qual é o seu lamento, eu não sei qual é a sua dor. Eu só sei que o Deus que nós servimos, ele é grandioso, mais do que tudo. E ele está cuidando de você. Amém? Espírito Santo de Deus, eu entro na presença do Senhor. Pai, eu peço a Ti que perdoe os nossos pecados, as nossas falhas, que nos purifica, Senhor, no corpo, na alma e no espírito. Sonda cada uma de nós nessa tarde. Olha para nós, Senhor, porque nós precisamos do Teu olhar. Seja misericordioso para com as nossas vidas, corações que estão aqui atribulados, pessoas, Senhor Jesus, ansiosas, deprimidas, presas ao passado, ao futuro, estressadas, cansadas, pessoas sobrecarregadas. Espírito Santo nos leve a Jesus
nessa tarde, porque Jesus falou: vinde a mim, todos nessas condições, nós queremos ir até Jesus, nos leve, Espírito Santo. Nós queremos deixar tudo isso na cruz do Senhor. Eu estou te pedindo agora, pelo poder do teu nome, faça nessa sala, Senhor, um ambiente da glória do Senhor, um ambiente da manifestação do seu poder, da tua presença. Na vida, Senhor Jesus, da pastora, da missionária Líbia, das irmãs que coordenam, Senhor Jesus, esses links na vida de cada pessoa que entrou aqui hoje, em busca de uma resposta, de uma solução. Nós precisamos de Ti. Tu podes, Espírito Santo, Tu podes todas as coisas, porque o Senhor é Deus, o Deus que esteve presente em todos os momentos, desde a criação, e que está nos preparando para a volta do nosso Senhor Jesus, que em todo tempo, Senhor, não falte o azeite sobre a nossa cabeça. Olha para nós, Senhor, se tem alguém que está com um pouquinho azeite, que está faltando já o azeite, vem, Espírito Santo, sobre nós. O Senhor é o azeite precioso que nós precisamos para vencer, para romper e que em todo tempo as nossas vestes estejam alvas. Nos purifica de dentro para fora, nos transforma, abraça cada mulher que precisa ser abraçada, enxugue cada lágrima que tem sido derramada no altar do Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai, fortalece aquelas que já estão, Senhor, caindo, sem força. Senhor Jesus, seja o amparo das viúvas, seja, Senhor, a força dos órfãos, o pai dos órfãos, em nome de Jesus. Tudo que cada pessoa que está aqui, Senhor, nessa tarde, precisa que seja liberado pelo Teu Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Olha para a história das nossas vidas. Olha, Senhor Jesus, para tudo que tem acontecido no nosso dia a dia e apressa-te em nosso favor, apressa-te em favor dessas mulheres, das suas respectivas famílias, desperta neste lugar ministérios, missionários, proféticos, evangelistas, ministérios intercessores, ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Transforma a nossa vida. Se tem alguém cativo, aprisionado, que seja liberto nessa tarde, em nome de Jesus. Se tem alguém doente, que seja curada em nome de Jesus. Eu estou clamando ao único Deus que pode todas as coisas, ao único Deus que tem todo o poder no céu e na terra. Alcança, Senhor Jesus, a liderança desse grupo e alcança cada uma que tem buscado a presença do Senhor. O Senhor disse: e sereis achado de vós, e que cada um possa te achar aqui nessa tarde, cada um possa te encontrar e sair daqui vivendo uma vida plena de paz, a paz que excede todo entendimento, que guarda mente e alma de cada um de nós. É o que eu estou te pedindo nessa tarde, crendo que o Senhor ouve e responde às nossas orações. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridas, em nome de Jesus. Muito obrigada, missionária Líbia, e todas vocês, a irmã Giane, a outra irmã, eu esqueci, é Silvana, eu acho, né? Ai, meu Deus.